Fala galera, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a equação do gerador. Tá? Lembrando o que é um gerador. Gerador é todo tipo de equipamento que transforma qualquer energia em energia elétrica. Tá? Essa daqui é a representação de um gerador. A gente pode observar que ele consta com esse símbolozinho aqui, que parece, né, o símbolo de uma bateria, tá? E uma resistência interna. Todo gerador ele possui uma resistência interna, que é onde vai estar simbolizando e representando tudo aquilo que ele tem de dissipação, de perda no seu interior, no seu processo de geração. Seja aí numa geração química, uma geração mecânica, não importa qual tipo de geração, ele sempre vai ter perdas. Ele não é um gerador ideal, né? Quando o exercício estiver tratando sobre um gerador ideal, esse Rzinho aqui será nulo, tudo bem? Sendo assim, em seguida é como se a bateria fosse isso daqui, ó, a composição, né, a parte interior da bateria. Aqui o terminal positivo da bateria e o terminal negativo. Quando nós vamos fazer a medição de quanto de tensão tem naquela bateria, que seria a diferença de potencial U, é justamente a energia produzida pela bateria subtraída dessa parte aqui que ela perde. Então, a bateria gera uma quantidade X de DDP, né, uma quantidade X de tensão, e no seu próprio interior ele já tem uma perca que é calculado por esse Rzinho, tudo bem? Então, esse E é chamado de força eletromotriz. Então, E é chamado de força eletromotriz. E a unidade de medida é em volts. Esse Rzinho aí é a resistência interna, tá? Então, a resistência interna a essa geração também tem a sua unidade de medida ohms, tudo bem? Outra coisa que nós podemos observar aqui é que essa bateria ou esse gerador, ele está ligado em alguma parte do circuito. Por que eu sei disso? Porque a corrente está passando. Então esse circuito está fechado, está passando corrente por ele. Então aqui quando eu faço a aferição, vou medir qual é a DDP, qual é a tensão dessa minha bateria, eu preciso levar em consideração que a força eletromotriz que ela gera, ela é maior do que a DDP que eu consigo medir. Como assim? Ora, a DDP que eu meço, por exemplo, eu peguei o multímetro e deu 2 volts. Se ela está gerando 2 volts, apresentando no multímetro, a força eletromotriz tem que gerar mais de 2 volts. Por quê? Parte da tensão é perdida na resistência interna. Então, assim, eu gerei uma quantidade X, ela perdeu um pouquinho na resistência interna e eu ainda tenho 2 volts de DDP. Então é dessa maneira que nós conseguimos compreender que a força eletromotriz ela tem que ser maior do que a minha DDP-U. Tá? Com base nesse conteúdo que nós estamos observando, nós podemos observar, né, estudando, nós podemos observar o seguinte: se tem uma corrente passando pelo meu circuito, a gente consegue observar que essa corrente passa pela resistência Rzinho. E pela lei de Ohm, que diz que tensão é igual a resistência vezes a corrente, eu consigo descobrir qual é a tensão que eu estou perdendo nesse meu resistor interno, nessa minha resistência interna. Por quê? Eu sei que a resistência interna vale R de resistência e a corrente tem intensidade I. Sendo assim, a tensão que ela está perdendo nesse resistor interno, né, a tensão em Rzinho, é igual ao próprio Rzinho vezes I. Sendo assim, como eu havia dito que a DDP-U, ela tem que ser igual à força eletromotriz, o tanto que ela está gerando, menos a DDP, né, menos a tensão que perde nessa resistência interna. Então, menos a tensão da resistência interna. Como que eu calculo a tensão da resistência interna? Utilizando essa equação. Então, menos R vezes I. Essa daqui, então, é a equação do gerador. Equação do meu gerador. Espero que tenham gostado. Eu vou apresentar para vocês nos próximos vídeos alguns exercícios resolvidos. Até a próxima.